Seja bendito o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Vou convidá-los a abrir no livro de Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos do final deste capítulo, lá pelo versículo 19 até 19, 20, 21, 22 e 23. É um texto bastante conhecido da igreja, mas que nesta noite, por certo, o Senhor mais uma vez falará aos nossos corações. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, invejas, dissensões, heresias, pelejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Estamos no ano da plenitude do Espírito. Glória a Jesus. Ao longo deste ano estamos falando sobre a ação do Espírito de Deus na vida do crente. Mesmo porque o Espírito Santo, ele é o cuidador, o mantenedor da igreja. Jesus, em João 15:16, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique convosco. E Jesus complementa dizendo: ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará de tudo aquilo que tem aprendido de mim. Então o Espírito Santo, nesta nossa dispensação, que chamamos de dispensação da graça, é o representante de Deus, o representante de Jesus, o representante da Trindade, enquanto estivermos aqui neste mundo. E ele, como sendo representante da Trindade, ele tem as suas atuações em todas as áreas do mundo espiritual. Entre os ímpios, diz a Bíblia que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na igreja, é ele que fortalece o crente em suas fraquezas, é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é ele que nos guia em toda a verdade, é ele que glorifica a Jesus através das nossas vidas. É como se o Espírito Santo não pudesse se materializar e ele se não pudesse, abre e fecha aspas, porque o Espírito Santo é Deus e ele pode tudo, mas ele preferiu se materializar através de nós. Quando você dá um glória a Deus, quando você dá um louvado seja o nome de Jesus, é o Espírito Santo através de você glorificando a Cristo. E o Espírito Santo de Deus, ele cuida da igreja através da manifestação dos dons espirituais, através da manifestação dos dons ministeriais, através da manifestação dos dons vocacionais, habilidades pessoais que cada um de nós temos, e o Espírito Santo atua nessas habilidades, aperfeiçoando-as e fazendo com que nós a usemos
para a glória do nome do Senhor. E o Espírito Santo está sempre presente em todas as áreas da igreja. Mas uma das áreas principais que o Espírito Santo atua, e nós damos às vezes pouca ênfase para esta área, é justamente no tocante ao fruto do Espírito. A gente, ou melhor, nós, pentecostais, de uma certa forma nós supervalorizamos os dons do Espírito e não damos tanta ênfase ao fruto do Espírito. Porque o dom é uma manifestação externa. Me parece, numa linguagem assim mais popular, o dom dá ibope, mas o fruto nem sempre dá o mesmo ibope, da mesma notoriedade, da mesma visibilidade que o dom dá. Mesmo porque o dom, ele é uma manifestação externa, e o fruto é uma manifestação interna do mesmo Espírito. Mas se nós pararmos para pensar na importância do fruto do Espírito, nós vamos ver que é muito mais importante o crente possuir e desenvolver o fruto do que os dons. Jesus, uma certa vez, falando sobre João Batista, a Bíblia diz que João nunca operou um milagre sequer. Está escrito isso no Novo Testamento. Nunca operou um milagre notório. Porém, todas as coisas que João falava era verdade. É o que o texto bíblico nos diz. Isto quer dizer que João Batista, ele pode não ter manifestado o dom do Espírito, mas ele manifestava em sua vida o fruto do Espírito. E isto é o mais importante para a igreja. Isto é o mais importante para o cristão mesmo, porque através do dom, Deus nos usa. Através do dom, vidas são edificadas, abençoadas. Mas através do dom do Espírito, que alguém possa desenvolver em sua vida, ninguém será salvo por conta dos dons espirituais. Em nenhuma passagem da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo que alguém foi salvo porque profetizava. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que alguém foi salvo porque tinha visões e revelações. Muito pelo contrário. Dirá Jesus naquele dia, ou melhor, muitos me dirão naquele dia, disse Jesus: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos milagres, em teu nome falamos com eloquência. E você poderia aumentar esta lista de em teu nome pisamos escorpiões e espinhos, em teu nome, e eu direi para eles naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Possuía o dom do Espírito, mas não possuía o fruto do Espírito. Possuía o dom de Deus, mas não possuía o Deus dos dons. Deus quer que tenhamos os dons, e esta palavra não é uma apologia contra os dons espirituais, não. O apóstolo Paulo, lá no finalzinho do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz: buscai com zelo os melhores dons. É uma ordem da Bíblia, é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Busquemos com zelo os melhores dons. Mas o apóstolo complementa o versículo dizendo: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ter dom espiritual é bom, mas existe um caminho de Deus mais excelente para a sua igreja. E este caminho mais excelente é o fruto do Espírito. O fruto é tão importante que as primeiras palavras de João Batista foi:
agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Para nós vermos a importância do fruto do Espírito. O fruto é tão importante que Jesus, em João capítulo 15, versículo 16, talvez você conheça muito bem este versículo, Jesus diz para os seus discípulos: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esta é a diferença do dom e do fruto. O dom às vezes não permanece, mas o fruto é para permanecer, e sendo o fruto o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Em Romanos 7:4, leia aí na sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 7, versículo 4. Alguém pode ler? A fim de que demos fruto para Deus. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Este é o propósito de Jesus para os seus discípulos, para os seus servos, que cada um de nós venhamos a desenvolver o fruto do Espírito. E a ênfase a este assunto é importante porque tem muita gente hoje no movimento pentecostal que possui muitos dons. E por possuir muitos dons, acabam sendo supervalorizados. Eu estou falando da valorização de pessoas. Às vezes valorizamos alguém porque é profeta. Às vezes valorizamos alguém porque tem visão de raio-x. Às vezes valorizamos alguém porque entrega revelação. Às vezes valorizamos alguém porque tem uma eloquência invejável. Às vezes valorizamos alguém porque ele ora e Deus responde, ele ora e Deus opera maravilhas. Porém, às vezes e muitas vezes esquecemos de valorizar alguém porque desenvolve o fruto do Espírito em sua vida. Mesmo porque o fruto, repito, é algo interno. O dom é algo que todo mundo vê, mas o fruto está acontecendo dentro do crente. O fruto do Espírito pode ser comparado ao azeite que foi multiplicado na casa da viúva. Você está lembrado deste milagre? A Bíblia diz que a viúva pegou vasos emprestados, colocou dentro da sua casa, fechou a porta, pegou a botija e começou a deitar o azeite dentro dos vasos. A Bíblia diz, é 1 Reis 4, não é isso? Ou 2 Reis? Alguém me ajuda? A Bíblia diz que enquanto ela derramava, o azeite saía. A botija era pequena, os vasos eram grandes, mas enquanto tinha vaso, tinha azeite sendo derramado. É bom lembrar que azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus. Mas o grande detalhe deste milagre é que a multiplicação e o milagre do azeite não acontecia dentro do vaso, acontecia dentro da botija. Não acontecia fora, acontecia dentro, onde ninguém estava vendo. Enquanto tinha vaso, o azeite estava sendo multiplicado dentro da botija e enchia os outros vasos. Assim é o fruto do Espírito nas nossas vidas. Quando a gente se coloca na posição, quando a gente se coloca na dispensação de Deus, é melhor ser botija do que ser vaso. O vaso vai ser cheio, mas depois vai esvaziar. Mas dentro da botija, o azeite está sempre se multiplicando.
Segundo Reis, glória a Jesus. O fruto, ele é mais importante sim do que os dons. Mas por que fruto e não frutos? Porque nenhuma árvore dá frutos variados. Cada árvore dá um tipo de fruto. A árvore, ela dá muitas frutas, porém todas as frutas pertencem a um tipo de fruto. E o que é fruto? Eu escrevi aqui, de forma resumida, pelo menos 3 significados básicos para nós entendermos. Provérbios 12:14. Fruto é o resultado de um trabalho realizado. Provérbios 12:14. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Quando a gente usa popularmente, costumeiramente, a palavra fruto, pode bem ter este significado: resultado de um trabalho realizado. Mas fruto também, em um sentido mais espiritual, Mateus 12:33, é o produto revelador da natureza de uma espécie. Eu coloquei bem assim, de forma didática, para a gente poder entender o que Jesus quis dizer quando ele disse: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Quando eu era pequenininho, lá em Nova Iguaçu, eu gostava de subir em árvore. Mas eu só gostava de subir em árvore que tinha fruto. E a gente olha para a árvore, se ela não tem fruto nenhum, a gente tem que parar um pouquinho para pensar que árvore é aquela. Se é goiabeira, se é mangueira, se é cajueiro. O meu avô tinha um pé de caju, mas isso é outra história. E a gente fica olhando para a árvore quando ela não tem fruto. Agora, quando ela tem fruto, a gente identifica rápido. Isso aí é um pé de caju, porque dá caju. Jesus falou: olha, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore má dá fruto mau, porque pelo fruto a gente reconhece a árvore. Isso quer dizer que o fruto é um produto revelador da natureza de uma espécie. Inclusive até mesmo algumas frutas ou alguns frutos, eles possuem vários tipos. Tipo assim, manga. Tem manga espada, me ajuda aí. Manga rosa, carlotinha. Olha quanto tipo de manga. Aí você olha para um pé. Esse pé é de quê? É pé de manga. Você identifica porque está cheio de manga. Mas você tem que olhar para saber que tipo de manga é. Fruto bom, árvore boa. Fruto mau, árvore má. Porque pelo fruto a gente identifica a árvore. Isto então quer dizer que a gente não faz boa obra para ser salvo. A gente não pratica boas obras com o intuito de sermos salvos. Porque boas obras são praticadas por quem possui e desenvolve o fruto do Espírito. Então quer dizer que nós produzimos boas obras porque somos salvos, porque já faz parte da nossa natureza. Já ouviu aquela história de boa ação do dia? Eu já fiz a minha boa ação do dia. Irmãos, a boa ação do dia de nada vale se não for algo espontâneo, se não for algo natural. E crente não tem essa história de eu preciso fazer uma boa ação hoje. Não, você já acorda de manhã, a sua natureza já é fazer boas ações, porque as boas obras fazem parte da vida do cristão, do caráter do cristão. As boas ações já é algo corriqueiro, já é algo
normal para quem nasceu de novo. Ninguém manda a mangueira dar manga, ela dá manga porque ela é mangueira. Ninguém manda o crente fazer boas obras, ele faz boas obras porque ele é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Fruto é a projeção, é a transmissão do caráter de Jesus na nossa vida. Se lembra da oração de João capítulo 17? De João não, de Jesus em João capítulo 17. Nesta oração Jesus diz: Pai, eu peço que tu não os tire do mundo, mas os livre do mal. Peço também para que eles sejam um, assim como nós somos um, que eles sejam um em nós. Jesus estava dizendo que o desejo dele é que nós venhamos a adquirir, a desenvolver o caráter dele em nossas vidas. Fruto do Espírito é a projeção do caráter de Jesus em nossas vidas. E é bom lembrar que Jesus, ele é a excelência de todas as virtudes que se possam nomear. Jesus é exemplo para tudo neste mundo. Jesus foi melhor em tudo. É o único que pode dar exemplo de tudo para nós. Colossenses 2:9, por gentileza. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses: porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você sabe o que é plenitude, né? Desde janeiro a gente está falando de plenitude. Plenitude é algo completo. Plenitude é algo satisfeito. Plenitude é algo que não tem espaço para mais nada. Jesus, nele, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que quando falamos de dom espiritual, nós podemos entender que Jesus possuía todos os dons, mesmo porque ele era o doador dos dons. Se falamos de fruto do Espírito, Jesus possuía todos os elementos, todas as características do fruto do Espírito. Por exemplo, amor. Ele disse lá em João, não é isso? Capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus é exemplo de amor. Vamos ver um outro aspecto do fruto: alegria. Pastor Roque, a Bíblia diz que Jesus chorou, mas a Bíblia nunca disse que Jesus sorriu. Mas o livro de Salmo, no capítulo, ou melhor, o Salmo 45, versículo 7, que é um salmo messiânico e profético, o salmista diz assim: amaste a justiça e odiaste ou aborreceste a impiedade. Está falando de Jesus. Por isso Deus, o teu Deus, te cingiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Isso quer dizer que as coisas poderiam estarem desfavoráveis do lado de fora, mas do lado de dentro ele estava alegre, porque ele possuía o gozo do Espírito Santo. E é por isso que ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo, é um legado que nós devemos seguir, como alguém que possuía o fruto do Espírito. Em João capítulo 14, versículo 27, as portas estavam fechadas, os discípulos preocupados com o Império Romano. Jesus se apresenta no meio deles e diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou.
Jesus falou isso para um grupo de discípulos que estavam presos com medo do Império Romano. Jesus falou isso para um grupo de discípulos amedrontados, pensando no que seriam deles agora sem o Mestre. Jesus falou isso para um grupo de discípulos, dos quais alguns estavam frustrados com pensamentos tipo assim, Tomé, que era aquele que não acreditava, Pedro havia acabado de negar a Jesus, e tantos outros com tantos problemas existenciais. Aí Jesus chega no meio deles e disse: a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Aleluia. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando por perseguição, pode até ter conflitos existenciais, pode até sofrer de depressão, porque isso é uma doença, mas o nosso Jesus cura a depressão. O nosso Jesus resolve conflitos existenciais. O nosso Jesus dá vitória. O nosso Jesus traz alegria para os nossos corações, porque o profeta disse que Ele é o príncipe da paz. Então deixe que o fruto do Espírito, o aspecto da alegria e do gozo, seja desenvolvido na sua vida. E Jesus é exemplo disso também, exemplo de alegria, exemplo de paz. Jesus também é exemplo, sabe de quê? De fidelidade. Você pode ver aqui na relação de Paulo que um dos aspectos do fruto do Espírito é a fé. Mas quando os tradutores começaram a traduzir a palavra fé, pegaram do grego, jogaram para o hebraico, do hebraico para o koiné, que era um grego misturado com hebraico, do koiné, agora daqui a pouco chegou no latim. E agora? No latim não tinha uma tradução exata para a palavra fé. Aí foi traduzido por fide. E o que é fide? É fé. Se lembra dos 5 solas? Sola fide, quer dizer somente a fé. Mas esta mesma palavra fide, no latim, quer dizer fidelidade. Então, quando nós lemos que um dos aspectos do fruto do Espírito é a fé, a gente tem que focar na fidelidade. Crente fiel é aquele que tem o fruto do Espírito desenvolvido na sua vida, porque fidelidade tem tudo a ver com fé. Se fé é acreditar, ser fiel é acreditar até o fim da vida. Ser fiel é acreditar de forma irremovível, ou melhor, ninguém te tira dessa posição de acreditar fielmente que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus te dá vitória. Vale a pena servir a esse Jesus. Jó, em meio à sua aflição, ele disse: eu vou ser fiel, ainda que ele me mate, eu vou ser fiel a ele. Você sabe o que é isso? Fidelidade. Jovens, vocês não dobraram seus joelhos. Eu vou contratar uma banda melhor, disse o rei Nabucodonosor. Eles vão tocar mais alto para vocês ouvirem o som de todos os instrumentos. E quando a banda acabar de tocar, me façam um favor, se ajoelhem, senão eu vou ter que jogar vocês na fornalha. Aí os jovens pedem a palavra e dizem assim: ei, quanto a isto, nós não temos mais o que discutir com o Senhor. Se Deus quiser nos livrar da tua mão, Ele vai fazer isto. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer na tua fornalha, mas não negaremos o nosso Deus. O nome disso é fé, o nome disso é fidelidade, o nome disso é fruto do Espírito.
Tem gente que só busca vitória, tem gente que só busca livramento, tem gente que só busca cura, tem gente que só busca prosperidade, mas haverá momentos na nossa vida que não vai ter cura para aquela enfermidade, há momentos na nossa vida que não vai ter resposta financeira para aquele problema específico, e mesmo assim, como diz o hino com muita propriedade, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, e cabe a nós continuar sendo fiéis a Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso exemplo master de fidelidade. Isaías 53:7, a Bíblia nos apresenta uma outra característica de Jesus como tendo o fruto do Espírito no aspecto da mansidão. E o profeta nos diz que ele, Jesus, foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, perante as autoridades, o que mais irritava a autoridade era a cara de paisagem que Jesus fazia ante as afrontas do Império Romano. O que mais irrita o teu inimigo, eu estou falando do inimigo espiritual, porque é bom lembrar que às vezes a gente canta, a gente prega, a gente fala tanta coisa dos nossos inimigos, mas via de regra, algumas pessoas pensam que os nossos inimigos são os nossos irmãos que nos querem mal. Não, eles não são nossos inimigos, são nossos irmãos que estão caminhando com todas as suas imperfeições, querendo chegar no céu juntamente com a gente. Às vezes eles até emprestam a boca, os ouvidos, as pernas, as mãos para o nosso adversário, mas o nosso inimigo mesmo é o diabo. E o que mais irrita o nosso inimigo é que ele não consegue penetrar no nosso pensamento. A palavra consegue, Deus consegue, mas o inimigo não consegue. O inimigo está usando um monte de gente para te perseguir, para te oprimir, e você está que nem Jesus, com cara de paisagem, no bom sentido da coisa. O inimigo está querendo te tirar da graça, e você não esboça nenhum tipo de reação. Na verdade, o inimigo não sabe se você está triste, se está alegre, se está irritado, se está com paciência, se está manso ou se está furioso. O inimigo não sabe o que está acontecendo. Aliás, Jesus falou, foi para Nicodemos, João capítulo 3, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabes nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é a fúria do adversário. Ele quer fazer você se desestabilizar, ele quer fazer você perder a paciência, perder a calma, perder a graça. Mas você tem o fruto do Espírito, você tem o fruto da mansidão, e você permanece firme. Está sendo atribulado, perseguido, angustiado, maltratado, mas está dando glória a Jesus, está fazendo a obra de Deus com a mesma alegria. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, e é para isso que nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Nós iríamos falar do contraponto entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Íamos falar sobre o contraponto dos dons espirituais e do fruto do Espírito, mas isso fica para uma outra oportunidade, pois as horas já são passadas. Mas o certo é que o fruto é mais importante do que os dons. O mais importante é que o nosso Jesus, ele é a expressão máxima da manifestação do fruto do Espírito, e é a ele que nós imitamos, é dele que recebemos o legado, é nele que temos o exemplo da manifestação e do desenvolvimento do fruto do Espírito.
Quando os seus irmãos diziam, é Beelzebu, ele olhava para os seus irmãos e pensava, ainda vão crer em mim e vão pregar a minha palavra. Quando ele olhava para os romanos, querendo tirar a paz, tirar a paciência dele, ele respondia, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando o inimigo lhe tentava, dizendo, se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão, faça isso, faça aquilo, pula daqui para colar, faça isso, faça aquilo, Jesus respondia, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus, repito, é a expressão máxima do fruto do Espírito Santo, e este é o modelo, este é o propósito, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos abençoe.